Povo de Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu peguei a Bíblia para poder trazer mais um pouquinho das experiências que Jesus teve com os seus discípulos quando ele os ensinava, quando ele estava no meio de nós, quando ele estava na terra. Diz assim no livro de Lucas, capítulo 21, versos 25. Lucas, capítulo 21, versos 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústias das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus estava falando sobre a vinda dele na terra. Coisas que muitos pregadores começaram a pregar fábulas, muitos pregadores começaram a pregar salmos, muitos pregadores começaram a pregar histórias, contos, estudos teológicos que não edificam a vida de ninguém. Enquanto Jesus ensinou os seus discípulos a pregoar as boas novas. E as boas novas era justamente focar no ano vindouro do Senhor. Era nos preparar para a vida de redenção com Deus na sua glória. E se perdeu o foco ao longo da história, porque as pessoas estão preocupadas com as suas vaidades, estão preocupadas com riquezas, estão preocupadas em sempre adquirir, a ter, e nunca se preocuparam realmente na vinda do Filho do Homem. E Jesus ele fala assim por parábola, ele tenta ensinar melhor ainda os seus discípulos, porque os seus discípulos eram homens indoutos, os seus discípulos eram homens simples, os seus discípulos mal sabiam falar a língua deles corretamente, porque eles viviam em vilarejos de pescadores e eles tinham a língua própria daquela região. Então Jesus ele vem ensinando de uma maneira que eles pudessem compreender na linguagem deles. Então Jesus disse assim, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotarem, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as que está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam toda a terra. Vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus ele faz uma advertência para nós, mas ao mesmo tempo ele mostra o caminho para você não passar por todas essas aflições, por todas essas tribulações. Então ele diz assim, que quando haverá sinal no sol e na lua e nas estrelas, e a terra a angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Entenda bem, você está falando do caos. Quando vier o caos sobre a terra, nós temos que estar preparados. Nós que apregoamos a palavra de Deus, nós que levamos a mensagem de esperança e de salvação para a sua vida, nós que carregamos a verdadeira palavra de Deus, que Deus está preocupado com a sua salvação. Tem pessoas que pregam o bem-estar.
né? Tem pessoas que pregam você possuir riquezas, mas Jesus nos ensinou a pregoar a salvação. Nos ensinou a preparar você para esses tempos ruins que há de vir sobre a terra. Jesus ele começa a falar sobre contar para as nossas gerações que este dia virá sobre a terra. Assim como nos tempos de Noé, como havia dito na outra ministração, que por 100 anos Noé ficou apregoando que vinha o dilúvio e ninguém acreditou, né? E agora nós estamos apregoando a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus sobre as nuvens. Nós estamos apregoando para você refletir as suas caminhadas, refletir as suas pisaduras e perguntar para você mesmo se Deus está se agradando da sua vida. Porque as pessoas começaram a se enfadar, as pessoas começaram a atrair atenção para si mesmo, hoje através da internet, através de Facebook, de Instagram, as pessoas postam coisas e ficam naquela expectativa de no outro dia postar mais coisas para que você fique na mídia. E começa a comprar carros, comprar casas e sempre estar na igreja orando para Deus dar bens. Jesus colocou a mão na cabeça dos seus discípulos e disse assim: eis que eu coloco sobre vós poder para expulsar os demônios. Eu coloco sobre vós poder para curar os enfermos. E eu coloco sobre vós poder para ressuscitar os mortos. Ide de 2 em 2, em cada vilarejo. E aonde você for recebido, ali você permaneça. E ali você cura os enfermos, ali você liberta os atormentados, cativos. Ali você ressuscita os mortos. E assim saíram os seus discípulos a pregoar as boas novas de Cristo. E quando deu tempo de voltar a Jesus, quando deu tempo de estar na presença de Jesus, eles chegaram felizes. Imagina, você que recebe algo de Deus, você que recebe um poder de Deus sobre a sua vida, e você começa a espalhar o poder de Deus, eles voltam felizes, alegres, dizendo: olha Jesus, em seu nome nós expulsamos os demônios, eles se sujeitam a nós, em seu nome nós curamos enfermos, sabe? E eles ficam tudo contente e feliz. E Jesus fala assim para eles: olha, não vos maravilheis por essas coisas. Antes, vós se maravilheis se o seu nome está escrito no livro da vida. Sabe o que eu entendo? Que tem muita gente falando, pregando a palavra de Deus. Tem muita gente aí profetizando, subindo um monte, fazendo vídeos de que Deus está falando, de que Deus está mostrando, que tem uma grande revelação, prendendo a atenção das pessoas com esses tipos de dizeres, que quando na realidade nós estamos no tempo do silêncio de Deus, que é o tempo da graça de Deus, que é o tempo do favor imerecível, que nós não merecemos, mas Deus fez esse favor a nós. O tempo de nós entrarmos dentro do nosso ser e reconhecer que nós necessitamos de Jesus. De nós entrarmos dentro do nosso coração e falar: Jesus, eu preciso de Ti. Eu não quero passar por todas essas tribulações. Eu não quero passar por todas essas dores. Ninguém que se diz cheio de Deus, diga que é entendido de Deus. Porque a própria palavra diz que mentiroso é. Nós aprendemos de Deus a cada dia, a cada momento, a cada tempo. Então todas essas coisas estão acontecendo hoje sobre a terra. É uma praga lançada. Quem envia a praga na terra? É os homens ou é Deus que manda a praga na terra? Quem é que manda o terremoto, o maremoto para a terra? É os homens? Não. Então nós temos que entender que nós estamos dentro da vontade, no tempo da vontade de Deus. Nós não estamos nem dentro da vontade, nós estamos no tempo da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que se cumpra todas as suas palavras, assim como o seu Filho anunciou que haveria de acontecer. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 21.
no capítulo 21, versos 22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naquele dia, porque haverá grande aperto na terra e irá sobre este povo, e cairão a fio de espada para todas as nações, serão levados cativos a Jerusalém. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Entenda bem. Jerusalém já foi pisada pelos gentios. Esse tempo já se cumpriu, porque Jerusalém foi pisada pelos gentios. Há povos de todas as nações da terra que faz caravanas, que faz carreatas para visitar Jerusalém. Foi aberta para os gentios através do sangue de Jesus Cristo. Todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu único e Salvador, suficiente Salvador da sua vida, esses que recebem a Jesus de bom entendimento, eles começam a querer aprender mais de Jesus. Então eles fazem essa saga de ir para Jerusalém, conhecer onde Jesus pisou, conhecer todas as histórias. Então os gentios são atraídos pela graça, são atraídos pelo Filho amado de Deus, né? E a palavra diz assim que cairão a fio de espada, todas as nações serão levadas cativo. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumpra. Agora nós estamos no tempo do cumprimento dos gentios. O cumprimento do tempo dos gentios. Para quem não conhece essa palavra, quem nunca ouviu essa palavra, nem nunca leu essa passagem na Bíblia, eu quero que você entenda que você está no tempo do cumprimento dos gentios. Agora as pragas serão lançadas sobre a terra. Não falo isso para você ter medo, não. Eu falo isso para você se alegrar. Por que se alegrar? Porque a vida inteira você pregou isso. A vida inteira você levou essa mensagem para as pessoas. E agora está se cumprindo. Então a palavra é verdadeira. A palavra é real. Ela não é mentirosa. E não pensa que nós vamos se livrar dessa peste, vai estar tudo bem, vai voltar tudo ao normal. Não pensa que vai ser desse jeito, não. Os conceitos vão mudar. As pessoas vão se achegar mais a Deus, porque mais praga virão sobre a terra. Se você não leu o livro do Apocalipse, quando o cordeiro, que é digno de abrir o selo, começa a quebrar cada um dos selos, e cada selo que se quebra é uma praga que desce sobre a terra e leva uma terça parte da terra. Então, enquanto você está preocupado com a sua família, enquanto você está preocupado com os velhinhos, enquanto você está preocupado com as crianças, Deus está falando para você buscar a face dele. Porque todos aqueles que estiverem em Cristo serão salvos. Todos aqueles que estiverem em Cristo vão ver a glória de Deus e nenhuma peste e nenhum mal virá sobre ele. Você consegue compreender o teor dessa palavra? Você consegue entrar no seu entendimento do que Jesus está falando para nós? Ele diz assim, ó, vigiais em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Ele está falando que se nós vigiarmos o tempo todo e orarmos o tempo todo, nós seremos dignos de evitar todas essas coisas sobre as nossas vidas. Não é minha palavra, não é a palavra do homem, é Jesus falando. Então ele está dando um caminho, ele está dando um horizonte, você está fazendo um divisor de águas na sua vida, para dar oportunidade de você largar todo o pecado. Largar toda a aflição da sua carne, porque tudo isso é vaidade. Nós estamos vendo pessoas ricas morrendo de coronavírus. Pessoas que juntaram um castelo, construíram mansões, mas não conseguem carregar isso num caixão. Não consegue levar isso com ele, nem todas as riquezas não consegue levar. Mas você tem um segredo muito grande. Você vai levar riquezas para o reino dos céus. Porque você é a pessoa que consegue entender a palavra de Deus. Você consegue ouvir a voz do Senhor falando com você. Então Jesus está falando com você nesta noite.
Ele está falando, vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejais havido por digno. Para a gente ser digno, nós temos que estar vigiando e orando. Faz o seu jejum, faz a sua oração em prol da sua família, em prol de você mesmo. Porque se você olhar para dentro de você, está cheio de pecado. Está cheio de pecado da avareza. Está cheio do pecado de você pensar só em você mesmo e não pensar nos outros. Está cheio do pecado de você querer só cerveja, churrasco, só o seu bem-estar. Agora você vai ver como vai apertar a aflição do povo, de uma nação mundial. Não é aqui num cantinho da terra, não é no cantinho, é no globo terrestre. Você sabe por quê? Porque foi Deus que fez esse globo. Você sabe por quê? Porque Deus é que fez os homens. Deus fez tudo quanto há na terra. E você, meu amigo, minha amiga, você foi feito pela mão de Deus. Deus, ele colocou os pés nessa terra e a mão dele te formou e te fez. Você tem o privilégio de ter sido feito e moldado pela mão do Senhor. Agora é tempo de se voltar a Deus. Agora é tempo de se achegar a Deus. Jesus está voltando. Volte para Ele antes. Grave essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus.